Estimados irmãos, estimados amigos, é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema, vida em abundância, que é algo que diz respeito à nossa vida. E vamos lembrar a origem dessa proposta, que é uma proposta do Cristo, que é uma diretriz divina para todos nós, que o Cristo vem nos dizer que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E também o Mestre, utilizando-se de símbolos que eram conhecidos pelas pessoas, ele vai dizer que é o bom pastor, e o bom pastor entrega sua vida pelas suas ovelhas. Então, nestas palavras, nós vamos entender, primeiro, que Jesus, na qualidade de bom pastor, ele é o nosso administrador, é o governador espiritual do planeta Terra. E vem também dizer que nós fomos criados para essa abundância. E é isso que nós vamos refletir hoje, que a abundância que Jesus está se referindo, analisando na perspectiva do espírito imortal que nós somos, e como nós podemos construir esta abundância, como nós podemos conectar essa proposta do Cristo na nossa vida, porque nós já sabemos que a abundância é resultado daquilo que nós vamos construindo, que nós vamos edificando, que como espíritos imortais nós estamos aqui nesse mundo exatamente para progredirmos. Fomos criados simples, em estado de ignorância, todos nós, para atingirmos a plenitude. Um dia todos nós seremos espíritos iluminados. Então, se Jesus veio nos trazer essa proposta da abundância, nós temos que, de alguma forma, analisar aquilo que os seus biógrafos registraram dos seus ensinamentos. E é o que nos diz esse espírito que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: quisera eu dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Então nós precisamos estudar mais os evangelhos, estudar mais os ensinamentos de Jesus. Porque diz São Vicente de Paula que os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas aflições, elas decorrem exatamente desse distanciamento nosso das leis divinas, das leis morais. E fazendo um pequeno parêntese, existe hoje um programa de estudos que está organizado pela Federação Espírita Brasileira, que nós conhecemos como o Evangelho Redivivo, que é uma proposta de estudos dos 27 livros do Novo Testamento. Um estudo à luz da doutrina espírita, com o objetivo de fazer não só conhecer o Evangelho, mas à luz da doutrina espírita, extrairmos o espírito da letra para que a gente possa vivenciar os ensinamentos do Mestre. Compreender a mensagem que o Cristo trouxe, que não foi apenas para aquela pequena comunidade por onde ele viveu e transitou aqui no mundo físico, mas uma mensagem que é para toda a humanidade. E no site da FEB TV nós vamos encontrar esse material. Ao todo serão 9 livros, já temos 6 livros editados, exatamente com esse objetivo. Então, e a doutrina espírita, ela veio exatamente para nos ajudar a compreender essa proposta do Cristo, dentro dessa ideia que o Evangelho representa a bússola. Nós precisamos estudar, refletir e aplicar na nossa vida. É um caminho a ser percorrido e é isso que nós precisamos compreender. O conhecimento, claro, ele nos aponta caminhos, nos aponta diretrizes, mas o que vai gerar resultado efetivo na nossa vida é o que nós vivenciamos. É quando nós conseguimos colocar em prática. E o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Avance mais rápido na medida que nós conhecemos melhor e conseguimos interpretar melhor a mensagem do Cristo. O Cristo é a porta, como ele disse, a porta para onde
As ovelhas, no sentido dos seus seguidores, deverão passar. Mas o Espiritismo é a chave, que abre essa porta, porque à luz da doutrina espírita nós conseguimos compreender melhor a mensagem do Cristo, que sem o entendimento, por exemplo, da reencarnação, das múltiplas existências, da continuidade da vida, ficaria muito difícil nós entender muitos pontos daquilo que o Cristo nos ensinou. E a doutrina espírita vem ampliando esse entendimento, vem nos apresentar Jesus com esse guia e modelo da humanidade, como um dos Cristos do universo. Porque se existem múltiplos planetas habitados, em cada planeta nós vamos encontrar um Cristo, um governador que é designado por Deus para administrar. E ele vem exatamente, o Cristo vem nos ensinar a lei divina, é a lei de Deus, a lei que regula todos os planetas, que regula todas as vidas, todas as dimensões. E aqui nós temos que pensar que Jesus vem nos mostrar uma outra perspectiva acerca de Deus. Não mais aquele Deus que punia, que castigava, o Deus dos exércitos, um Deus muito humano, um Deus egoísta, orgulhoso, mas aquele Deus de amor. E a partir daí que nós vamos construindo o nosso entendimento, construindo a nossa fé a partir dessas bases, que é um Deus imparcial, que é soberanamente justo, que é bom, que é misericordioso, e que estabelece como única condição para a salvação a vivência do amor e da caridade. E toda a exemplificação do Cristo, a vivência do Cristo aqui conosco, está baseada na igualdade e na fraternidade entre os homens. Essa igualdade, todos somos filhos do mesmo Pai. Então nós temos aqui elementos fundamentais para nos guiar a nossa vida e também estruturar a nossa fé. Por quê? Qualquer crença, qualquer teoria que afronte esses princípios, nós precisamos refletir melhor. Nós precisamos analisar melhor. Tudo aquilo que esteja contra essa ideia de um Deus imparcial, de um Deus justo, de um Deus misericordioso, nós precisamos refletir. E a doutrina espírita vem então nos trazer, nos propiciar um entendimento diferenciado sobre Deus, sobre a vida, sobre aquilo que nós somos. E para crer em Deus, dizem os Espíritos, que basta que lancemos um olhar sobre as obras da criação. Que somente uma inteligência superior, suprema, seria capaz de estruturar e organizar o universo como nós conhecemos. E à medida que a ciência vai nos trazendo novas informações, cada vez mais Deus se engrandece diante dos nossos olhos. Deus quer tudo prover, quer tudo sustenta, que está presente nas grandes como nas pequenas coisas. Mas Deus, Ele está presente, mas não é a sua obra. Deus tem ciência de tudo aquilo que acontece na nossa vida, mas não é a sua criação. Assim como nós, espíritos imortais que somos, não somos esse corpo, mas somos nós que geramos essa vestimenta. Essa inteligência que nós somos, que chamamos de espírito, de alma, que deu forma a essa personalidade, a essa veste grosseira que nós estamos utilizando nessa encarnação. Mas nós não somos esse corpo. Assim como Deus também não é a obra da criação. Um outro ponto fundamental para sustentar e estruturar a nossa fé em Deus é nós compreendermos como que acontece essa interação de Deus na nossa vida. Como Deus age na nossa vida. E essa ação da providência divina, se Deus é amor, nós temos que pensar que essa ação de Deus na nossa vida só pode ser regida por essa lei de amor. E que ela começa, a primeira relação de amor de Deus para conosco é quando nós somos criados. E a partir daí, como uma espécie de tutoria, Deus vai acompanhando a nossa vida, nos trazendo, nos fornecendo o necessário para que a gente possa progredir. Mas essa atuação da providência divina na nossa vida, ela é no sentido de orientar e de nos trazer, de nos fornecer aquilo que nós precisamos. Então isso significa que tudo aquilo que acontece na nossa vida é
exatamente para favorecer o nosso processo evolutivo. E aí aqui que nós recebemos dificuldades, obstáculos da nossa vida, tudo são instrumentos da providência divina para nos ajudar. E muitas vezes Deus interfere na nossa vida. E nós podemos olhar em muitos momentos essa interferência, essa presença mais marcante na nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue identificar isso. Quantas vezes Deus permite que a nossa vida física se alongue, que nós chamamos de moratória, ganhamos um tempo a mais. Às vezes Deus nos permite viver uns dias, algumas semanas, para que a gente possa organizar a nossa vida e desencarnar em condições melhores. Outras vezes, por misericórdia, por bondade, Deus nos tira antes do palco da vida para que a gente não venha a se comprometer mais. Então, essa atuação de Deus na nossa vida, nós precisamos perceber dessa forma, regida pela lei de amor. Mas nós precisamos pensar que Deus nos dá o suporte, nos dá o auxílio, porque há uma razão muito lógica para isso, porque Deus não vem fazer a nossa parte, assim como um tutor. O tutor não faz o trabalho para o aluno, ele orienta. Então, porque se nós não colocarmos em ação as forças da alma, nós não vamos progredir. Então não há progresso sem esforço. Então de Deus nós podemos esperar o suporte para as nossas forças, mas não o esforço que nós precisamos fazer. Do contrário, meus irmãos, meus amigos, nós vamos estar nos iludindo, porque a evolução é um processo que exige esforço. Por isso, das dificuldades, aí nós vamos entendendo que todos nós estamos aqui, vamos passar por dificuldades, vamos passar por momentos desafiadores. A vida física em si, ela é desafiadora, porque é exatamente isso que nós precisamos. Nós estamos vivendo num mundo com dificuldades, mas é exatamente esse contexto, esse cenário, que é o ideal para a nossa evolução. E nós precisamos ver isso não como um obstáculo, mas ver isso como um benefício. Porque é nesse contexto que nós temos que construir a nossa evolução. E a doutrina espírita, também ampliando os ensinamentos de Jesus, vem nos dizer que nós somos espíritos imortais, mas que já vivemos antes. Nós não nascemos como inteligência quando nós fomos gerados. Nós já vivemos muito, nós temos uma longa trajetória. E se nós temos essa longa trajetória, também nós podemos pensar que nós somos espíritos experientes. Nós já passamos por dificuldades, por desafios, nós já morremos de várias formas. E em cada vida nós vamos desencarnar de uma forma diferente, para que o espírito tenha um aprendizado diferente. É uma experiência. Em tudo na vida é oportunidade de aprendizado. A forma de nascer, a forma de viver, a forma de morrer. Nós esquecemos do passado, mas esquecemos os fatos, mas aquilo que nós aprendemos, nós trazemos conosco. Aliás, se a gente for pensar, o que a gente lembra dessa vida? Nós lembramos muito pouco, mas tudo aquilo que nós aprendemos, nós carregamos conosco. Então, nós temos que acreditar nisso. E aí essas informações, ou seja, nós somos espíritos imortais, nós já vivemos bastante, nós somos experientes, e é isso exatamente que nós temos que nos apegar, isso que vai nos dar força nos momentos das dificuldades, no momento das lutas, na certeza que nós vamos vencer, na certeza que nós conseguimos. E às vezes a gente se sente impotente, porque falta exatamente, como disse Jesus, acreditar nas nossas potencialidades. Também, nós temos que pensar, à luz da doutrina espírita, que nós estamos aqui para progredir, e nós podemos pensar que o propósito divino para a nossa vida é exatamente nós agregar valor e sentido à nossa vida. De que forma nós vamos agregar valor? É aproveitando as experiências. Todos nós temos aqui deveres individuais, no sentido da nossa evolução, ou seja, estamos aqui para progredir, mas também temos deveres coletivos. A vida humana, o universo todo, ele está estruturado nessa solidariedade, exatamente para estimular o nosso progresso. Então, não basta apenas não fazer o mal. Para progredir, nós temos que fazer o bem. É nesse sentido que está estruturada a vida. Aprender através dos relacionamentos,
Aprender através do sofrimento, porque não basta nós reencarnarmos, estar aqui, passar pelas dificuldades, se nós não aproveitamos, se nós não aprendemos. Então precisamos aprender. E todas as experiências que nós vivemos têm uma utilidade. Pode ter uma utilidade. E nós precisamos perceber isso. Olhar para cada vivência, para cada momento que nós estamos vivendo e pensar o que eu posso aprender com isso. E quando nós entendemos esse propósito divino para a nossa vida, nós vamos passar a colocar as nossas forças, a nos interessar, a nos integrar, aquilo que efetivamente faça sentido para a nossa vida. Evidentemente que nós vivemos no mundo material e precisamos estar aqui. E tudo aquilo que nós vivemos na vida, no trabalho, na família, na vida social, tudo isso, esse contexto todo é aonde o nosso campo de trabalho, a nossa oficina de trabalho, de aprendizado. No nosso trabalho material, não é só para o sustento material. Lá é um espaço de aprendizado, de desenvolvimento intelectual, sim, mas principalmente o desenvolvimento moral, porque há convivência, onde há convivência, há a possibilidade sempre do aprendizado nos tornar uma pessoa melhor. Mas essa abundância proposta por Cristo é uma construção de longo prazo. Por isso Jesus diz que nós temos que perseverar até o fim, no sentido de até construir, até conseguir. E nós, qualquer coisa encontrar, nós vamos estar nos iludindo. Porque a evolução espiritual não é como nós plantamos um cereal ou uma laranjeira, por exemplo, que logo vai dar frutos. É um processo mais longo, é um ciclo mais longo. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai se decepcionar. Nós vamos desanimar. Isso se constrói através de uma vida ativa, não contemplativa. Ainda nós temos essa ilusão da facilidade, da felicidade através do usufruir, mas a felicidade ela se constrói no ser, no agir, no tornar-se uma pessoa melhor. E para isso nós precisamos de esforço para mudar as atitudes, renovação das ideias, o trabalho no bem. E aqui, muitas vezes, nós não conseguimos entender por que é tão difícil mudar, por que a gente demora tanto, porque nós somos espíritos imortais, e nós viemos em muitas encarnações vivendo de uma forma individualista, de uma forma egoísta, e nós precisamos mudar, e para mudar isso nós precisamos de tempo. Precisamos de muitas práticas renovadas. Nós precisamos da disciplina e da abnegação, que esse é o combustível que vai nos sustentar nas nossas lutas até a concretização do nosso objetivo. Como na expressão evangélica, nós precisamos de caminhar a segunda milha. A primeira milha é o nosso dever, mas a segunda milha é irmos além do dever. E é aí que nós vamos construir a nossa evolução. É nesse sentido que nós vamos ter uma vida diferenciada aqui na matéria. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Até o nosso próprio corpo físico é uma construção do nosso espírito, que está de acordo com o nosso aprendizado aqui nesse mundo. Nós somos o resultado que nós fizemos da nossa vida. Então, a forma com que nós conduzimos a nossa vida vai nos afastar da abundância ou vai nos aproximar dessa abundância que nós queremos. E às vezes, quando a gente pensa em propósito da vida, a gente pensa nas coisas grandes. E aí nós nos distraímos, nos despreocupamos com as pequenas coisas. E é nos pequenos detalhes que nós vamos construir a nossa evolução. Como é que a gente aprende a perdoar? Perdoando nas pequenas coisas. Como é que nós nos tornamos mais tolerantes, mais pacientes? Exatamente nos pequenos momentos. Cada vez que eu exercito a tolerância, eu me torno um pouquinho mais tolerante. Cada vez que eu exercito a paciência, e nas questões do dia a dia, nas vivências, nos relacionamentos, que nós vamos construindo isso. E nós, pela experiência que nós temos, hoje, pelo conhecimento, pelas oportunidades, hoje nós temos a possibilidade de ir muito mais rápido. O que nós levamos séculos para aprender, nós temos a possibilidade de aprender e também nos tornar uma pessoa melhor em poucas décadas. Nós temos a possibilidade de, nessa encarnação, nós sairmos muito melhor do que quando nós chegamos aqui, pelas oportunidades que nós temos. E se nós estivéssemos em dúvida? E às vezes nós podemos olhar para a nossa vida e às vezes a gente fica
naquela encruzilhada que não sabe qual é o caminho. Para onde nós vamos? O que eu preciso fazer? Não consegue identificar na nossa vida. E nós vamos lembrar também uma passagem do Evangelho que Jesus, registrado pelo evangelista João, que Jesus estava no momento de despedida. E ele começa a dizer, eu vou antes, você não se preocupe, que eu vou preparar o caminho, aguardar vocês lá. E é interessante que daí Tomé faz uma pergunta. E aí Tomé pergunta para Jesus, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E veja que Jesus viveu com eles 3 anos, falando de um reino espiritual. E Tomé estava pensando num caminho material. E aí isso é uma outra dica importante para nós. Às vezes nós pensamos em caminhos materiais, não caminhos espirituais. E é esse olhar para a nossa vida nós precisamos ter exatamente na questão espiritual. E a resposta de Jesus ela é muito interessante, porque Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Venha ao Pai porque Jesus já está com ele. Jesus é o Espírito puro, já está integrado plenamente à lei divina e próximo do Cristo. Vamos entender de Deus, vamos entender um pouco esse caminho. Jesus é o único caminho, não existe outro. Todos os outros sábios e santos da humanidade, os líderes religiosos, foram enviados pelo Cristo para atender às determinadas situações e circunstâncias. Mas Jesus é o único caminho, e Jesus é o pioneiro, porque ele é o único que já chegou lá nessa condição. Como dissemos, um dos Cristos do universo. E nós também um dia seremos um Cristo do universo. É para isso que nós somos criados. Depender dos nossos esforços. O que significa caminhar com Jesus? Caminhar com Jesus é uma jornada espiritual. Não significa lugares, não significa trajetos físicos, e é isso que nós precisamos. Claro que a construção da evolução ela se dá aqui no mundo físico, pelas experiências, pelas vivências. Mas caminhar com Jesus é um processo de renovação permanente. Essa busca de conhecimento, mas também de virtudes, de experiência, mas também de elevação. Se nós estivermos buscando essa jornada espiritual, nós estamos no rumo certo. Jesus veio nos ensinar a verdade divina, que é estruturada nas leis de Deus que regulam o universo. E quanto mais nós progredimos, mais nós estamos aptos a compreender essa lei divina. E onde é que está a base dessa verdade? A base da verdade é o amor incondicional. Então, toda crença que estiver fora dessa vivência do amor incondicional, ou que estabeleça qualquer distinção entre as pessoas, ou separação, não pode estar com a verdade. E aqui um ponto de referência importante também que nós podemos nos guiar. A proposta do Cristo é essa vivência do amor incondicional, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque, à luz da doutrina espírita, nós compreendemos que nós não somos essa personalidade que nós aparentamos aqui. Aqui é uma experiência. Terminada essa experiência, nós retornamos. Na próxima encarnação, nós vamos ser completamente diferentes. Vamos viver outras experiências. Vamos ser, quem sabe, uma outra profissão. Vai mudar a nossa condição social. Talvez num outro país, num outro continente, venhamos a reencarnar, por causa do nosso aprendizado. Isso nos leva a pensar que as aparentes diferenças que nós temos aqui são circunstanciais e que elas não implicam necessariamente diferenças evolutivas. E é nesse sentido que nós vamos desenvolvendo e construindo em nós essa ideia do amor incondicional, porque nós somos espíritos imortais. E na medida que nós seguimos esse caminho, que adotamos essas verdades do Cristo, nós vamos, com certeza, atingir essa vida em abundância. E a felicidade, ela está relacionada com a conquista dos valores. A felicidade no sentido da paz de consciência, da certeza que nós estamos fazendo o nosso melhor com as nossas melhores condições que nós temos. E se nós nos enganarmos? Se nós cometemos erros? Como seres imperfeitos que somos, nós vamos cometer erro. Isso faz parte do processo de aprendizado. Mas chega um momento que nós somos chamados a prestar contas, nós somos chamados a nos tornar uma pessoa melhor. E o primeiro passo é reconhecer os erros. E de nós perguntar se esse caminho que eu estou adotando, o que eu faço, realmente isso
isso me leva, está me tornando uma pessoa melhor? São perguntas simples que nós podemos fazer. E se eu tivesse que voltar hoje para o mundo espiritual? Aliás, é uma perspectiva possível. Nós não sabemos o momento que concluímos a nossa vida aqui. Nós pensar, o que eu estaria deixando pendente aqui? O que eu preciso resolver? Então, são questões importantes, porque a vida ela está estruturada para gerar o aprendizado. Mas é importante, quando nós identificamos o erro, de nós não ficarmos prisioneiros do erro, no sentido da culpa, porque a culpa nos aprisiona. E a nossa educação religiosa do passado, ela foi muito estruturada ao longo dos milênios na culpa, na autopunição. Nós precisamos nos libertar disso também. O erro quando nós identificamos, é para o nosso aprendizado, porque nós já sabemos que esse caminho não está certo. E a vida também nos dá alguns indicadores. Às vezes nós sentimos o tédio, as angústias, as aflições, essas questões internas, essas insatisfações que a gente não sabe, às vezes, o porquê. É um indicativo que algo precisa ser melhorado, que algo precisa ser modificado. É uma espécie de sede, de ânsia da nossa alma, uma ânsia de progresso, porque nós precisamos, pelas condições que temos hoje, precisamos avançar. Renovar-se é aprender com os sofrimentos. O sofrimento ele não tem proveito se nós deliberadamente nós retardamos o progresso, o processo de renovação. Às vezes, por teimosia, nós sabemos como temos que fazer e nós teimamos, ou retardamos. Esse sofrimento, ele não tem proveito. Aquele por rebeldia que se rebela, se revolta contra Deus, esse sofrimento gerado, ele não gera aprendizado. Então, porque o sofrimento ele precisa provocar uma mudança interna dentro de nós. Porque o propósito, porque Deus permite que nós passamos, às vezes, por momentos difíceis, para nos reeducar, nos regenerar. E é por isso que nós somos impactados com a morte de alguém muito querido. Mesmo que a gente saiba que o que morreu é o corpo, não é o espírito. Por que nós sentimos tanto? Porque nós ainda precisamos sentir. Nós precisamos ser impactados para que haja uma renovação e a partir daí nós valorizar as pessoas, valorizar o convívio. A vida, a lei divina, ela está estruturada nesse sentido sempre para nos facilitar. Nós temos que entender esse processo. Renovar-se é fortalecer a fé. E a fé, nós fortalecemos a fé vivendo, como a própria vivência de Jesus aqui na matéria. As obras, o que ele fez, que ele exemplificou. A fé, essa é a fé raciocinada também que a doutrina nos traz. Nós acreditamos em algo porque nós compreendemos. Porque sem a compreensão daquilo que nós acreditamos, é algo muito intelecto. Quando nós compreendemos, nós vamos aplicar. Então, para ter fé, nós precisamos aplicar na nossa vida. Em cada momento que nós vivenciamos a fé, no momento difícil, nós vamos fortalecendo a nossa fé. E se o sofrimento ele tem uma estreita relação com as nossas imperfeições, a felicidade ela está relacionada com o progresso que nós estamos construindo. Ela resulta do nosso cumprimento dos deveres aqui, da alegria que nós promovemos no outro, do bem que nós fazemos. Estrategicamente, a providência divina também estabelece esse critério. Nós somos felizes na medida que nós fazemos alguém feliz. No dar, não no receber. Porque o receber, ele está condicionado à atitude do outro. Senão nós dependeríamos dos outros para ser felizes. Mas a felicidade no sentido de dar, de ser, nós não dependemos dos outros. Dependemos de nós, da nossa atitude em sermos úteis. O Evangelho, meus amigos, é uma mensagem de esperança. Todos nós seremos espíritos de luz. Nós temos que acreditar nisso. Tudo progride, os indivíduos também como as comunidades. Nada pode deter a marcha do progresso. Porque há uma estabilidade, há uma harmonia sob a condução do Cristo e desse exército de benfeitores que trabalham junto com o Cristo. E nós fomos criados para a plenitude. Os mundos vão progredir, a Terra lentamente avança para uma condição melhor, mas que depende dos nossos esforços. Nós progredimos materialmente, mas ainda falta, e que nos dizem os Espíritos, falta uma etapa importante,
nas questões morais. A fraternidade, a solidariedade, a caridade. A hora que nós conseguimos isso, nós já estamos lá, nesse mundo novo. Materialmente falando, nós já poderíamos ser um mundo regenerado. O que nos falta é a busca deste bem-estar moral. Nós buscamos e avançamos no bem-estar material, mas o bem-estar moral só se conquista com a fraternidade e com a solidariedade. E um dia, como disse o Cristo, todos nós estaremos reunidos, toda a humanidade, em torno de um só rebanho, um só pastor, no sentido que todos nós vamos estar seguindo as diretrizes do Cristo. Isso não significa que nós não vamos ter mais a diversidade, porque a diversidade faz parte da estratégia divina para o nosso aprendizado. Por isso que nós viemos aqui com gostos diferentes, com profissões diferentes, para aprendermos uns com os outros. Se nós pensássemos todos iguais, nós não aprenderíamos uns com os outros. Então, nós não podemos nos distrair nem nos encantar com as questões transitórias, que são importantes, mas são transitórias. Tudo que é material é transitório. Tudo que nós vivemos aqui, ele objetiva o nosso aprendizado do amor incondicional. Mas tudo fica. Quando nós voltarmos, tudo fica aqui. O nome, os cargos, até o próprio corpo, que é um empréstimo da divindade para a nossa experiência aqui. Levamos aquilo que nós somos, aquilo que nós construímos para nós mesmos. E o dia que nós efetivamente conseguimos viver essa proposta do Cristo, nós vamos viver com uma grande família, mas unida pelo mesmo ideal do Cristo, como a única bandeira desse amor incondicional. Vamos ser diferentes, vamos continuar ainda separados em etnias diferentes, em nacionalidades diferentes. Por isso vai acontecer, a diversidade ela vai acontecer. Mas o que vai mudar com o progresso moral é essa fraternidade proposta pelo Cristo. Então, meus amigos, o amor é essa força que conduz o universo. E se é o amor que rege o universo, que rege a nossa vida, nós não temos outra alternativa senão aprender a amar. E quando nós falamos em amor, às vezes a gente não consegue compreender. Amar é viver de forma solidária, fraterna. É como disse Jesus, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós. É isso. E amar é às vezes o esquecimento de nós mesmos. É pensar no outro. Às vezes abrir mão do nosso interesse, abrir mão do nosso tempo, não lembrar tanto das nossas dores, mas pensar na dificuldade do outro. Isso é o amor. Porque a vida, como nós vimos, é um ato do amor divino. Jesus, por muito nos amar, ele se submeteu às experiências aqui na matéria. Quantos espíritos luminares que vieram viver aqui uma experiência que não precisariam mais estar na Terra por amar a nós. E assim, nós temos notícia hoje de espíritos que vêm de outros planetas mais avançados para nos ajudar a aprender a vivência do amor, para que com esses exemplos que impactem, que impressionem, vão nos ajudar a aprender o amor. Então, quis Deus que o amor fosse o caminho para a felicidade. Então, a vida em abundância prometida por Jesus é uma vida de dedicação e amor que dividida retorna sempre multiplicada. Veja que o amor é algo que nós damos, e que nós dividimos, e nós recebemos sempre multiplicado. Não é um exemplo do Cristo, da semeadura, da semente, que pode dar 10 até 100 por 1. E é nesse sentido, pouco que nós fazemos, nós sempre ganhamos muito. Amar é colocar em ação as forças da nossa alma. E o bem que nós fazemos nos aproxima de Deus e nos aproxima também dos benfeitores amigos, que estão conosco, ao nosso lado, não fazem a nossa parte, mas estão ali nos ajudando, nos estimulando, no silêncio dos nossos pensamentos, através de uma forma intuitiva, muito sutil, que nós não percebemos, nos dizendo, prossiga, não deu certo essa vez, tenta de novo, se esforça que você vai conseguir. Nós somos espíritos imortais, nós somos criados para a plenitude. E nós temos que pensar que nada vai nos deter, nem as nossas imperfeições, que às vezes nós desanimamos, porque nós, embora sabendo, às vezes cometemos erros. Às vezes nos surpreendemos com os velhos pensamentos, com os velhos hábitos.
E nós não devemos desanimar por isso, porque nós temos condições de ir adiante. Precisamos insistir, precisamos persistir, perseverar até o fim, até nós conquistarmos. Porque quando nós nos sentimos aflitos, angustiados, vamos lembrar do convite do Cristo. Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a proposta do Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a proposta. E nós estamos precisando de Jesus. Talvez nunca precisamos tanto do Cristo na nossa vida como hoje. Do Cristo no sentido do Evangelho, dos seus ensinamentos, porque a violência, a agressividade, as guerras, é falta de Jesus na nossa vida. E somente essa vivência do amor no sentido de vivermos lá no dia a dia com a nossa família, no nosso trabalho, onde nós estivermos, vivermos esse Evangelho, nós vamos transformando a nossa vida e também contribuindo para que a gente tenha um mundo melhor. Precisamos meditar mais sobre essa proposta do Cristo, sobre esse caminho que Jesus nos ensina, sobre as verdades, sobre essa vida em abundância que o Cristo prometeu para nós, que não tem nada de material, mas é algo espiritual. Precisamos, acima de tudo, conectar a nossa vida, os ensinamentos de Jesus com a nossa vida. E só assim, meus amigos, meus irmãos, nós vamos gradativamente vencendo as aflições aqui desse mundo, nos tornando uma pessoa melhor e sendo feliz tanto quanto é possível. Nesse mundo de provas e expiações, nós poderíamos ser muito mais felizes. Nós podemos viver muito melhor. Tudo depende das nossas escolhas. Mesmo ainda no mundo em que nós encontramos muita ignorância, muito individualismo, muito materialismo. Nós podemos viver melhor. Mas essa é uma escolha nossa. E nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos viver aquilo que Jesus ensinou. E com toda certeza, nós temos condições para isso. Isso nós precisamos pensar. Nós precisamos acreditar em Deus, acreditar em Jesus, nos espíritos amigos, mas acreditar em nós. Esse é um ponto fundamental. Somos espíritos imortais. Não vai nada que aconteça na nossa vida vai fazer com que nós deixemos de viver. Isso não é algo fantástico, não é algo que nos dá confiança, não é algo que nos dá poder. Nós pensarmos nisso. Nada que aconteça na minha vida vai fazer com que eu deixe de existir. É evidente que às vezes nós podemos ser vencidos pela enfermidade, precisamos voltar para o mundo espiritual. Mas é importante que a gente volte melhor, que a gente volte fortalecido, um pouco mais experiente. Então, meus amigos, agradeço muito a atenção de vocês, a oportunidade, e que a gente possa continuar junto, buscando, estudando, refletindo sobre a proposta do Cristo, à luz da doutrina espírita, mas, acima de tudo, procurando vivenciar. Porque quando a gente vive, aquilo que a gente vive é o que gera resultado. O conhecimento nos aponta o caminho, é a luz, é o farol, mas a vivência que vai nos tornar uma pessoa melhor e vai nos fortalecer para seguirmos a nossa jornada. Então, convido vocês para juntos fazermos esse momento de prece, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, deixando que Jesus, esse jardineiro divino, continue a nos cultivar no silêncio dos nossos pensamentos. Mestre amigo, que a tua luz, que o teu amor possa envolver a nossa inteligência para que possamos ter mais discernimento no fazer as nossas escolhas. Que saibamos separar aquilo que constrói, aquilo que edifica, daquilo que não nos serve mais, daquilo que precisamos deixar pelo caminho. Mas, acima de tudo, que teu amor possa envolver o nosso coração, para que possamos ter sentimentos melhores, para quando sentirmos o orgulho, o egoísmo, possamos transformar através de vivências novas. Ajuda-nos, o Mestre, a sermos melhores, mais fraternos, mais caridosos, mais humanos diante do nosso semelhante, daquele que caminha conosco na nossa jornada de evolução. Mestre amigo, também te pedimos,
pelos nossos irmãos de humanidade, que ainda com as suas aflições, com as suas angústias, com os seus desesperos, com as suas desesperanças, que possam também se conectar com a tua luz, com o teu auxílio. Mas também queremos pedir, Senhor, por aqueles que provocam a guerra, por aqueles que provocam o sofrimento, porque esses hoje sabemos são os mais necessitados. Esses são os doentes da alma que o Evangelho de Jesus precisa chegar até eles, porque estão distanciados da luz. Mestre amigo, benfeitores, que a tua luz envolva essa casa que nos acolhe, essa escola de almas que possa se fortalecer cada vez mais, para que possamos continuar vindo aqui, buscando o esclarecimento que consola, que orienta, nos fortalecendo nas nossas lutas. Mestre amigo, também pedimos pelo nosso movimento espírita, que se fortaleça, se amplia. Pedimos pelas demais instituições religiosas que estão também a serviço do Cristo, também são pontos de luz para que possamos, cada um dentro das suas necessidades, encontrar o caminho da renovação, da transformação. Mestre amigo, também queríamos agradecer tudo que recebemos aqui essa noite, as reflexões que podemos fazer, mas acima de tudo os recursos fluídicos que cada um recebe quando está aqui, e que essas ideias, esses recursos poderão ser como sementes a serem multiplicados pelo nosso esforço diário de nos tornar uma pessoa melhor. Mestre amigo, benfeitores, agradecidos, assim concluímos esse momento. Que assim seja.